Álvaro Crispino iniciou suas atividades no movimento espírita em 1979, em Niterói, Rio de Janeiro. É professor do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso da Fonseca, doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua produção doutrinária espírita contempla diversos livros e artigos, entre eles a obra Conversando sobre a Morte, lançado pela editora e livraria Francisco Spinelli, da Fergs. É expositor espírita e contribui por muitos anos com a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro e também com o Conselho do Estado do Rio de Janeiro, que lhe sucedeu como órgão federativo estadual. Com vocês, Álvaro Crispino. Meus irmãos, que Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre, multiplicando-nos as oportunidades de aprender e servir, na proporção dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. Não podemos deixar de agradecer, a princípio, pelo convite para a participação do aniversário. É, acima de tudo, um convite baseado na confiança. E é um convite que nos tem permitido elastecer a rede de boas relações, como foram os últimos 3 dias, onde conhecemos companheiros que ficarão no nosso coração, fazendo parte de uma grande rede de fraternidade que certamente se estenderá além do corpo. Então, o meu agradecimento à Federação pelo convite e pela oportunidade. Vamos imaginar um cidadão médio comum, que poderia ser qualquer um de nós ou qualquer um daqueles a quem conhecemos e com quem nos relacionamos na sociedade atual. Ele viveria um momento social complicado. Ele estaria envolvido em uma sociedade de consumo que nos mede por aquilo que portamos. Valemos o que portamos em nós. As roupas de marca, os relógios, os automóveis, o bairro onde moramos, as línguas que falamos, o número de países que efetivamente tivemos a oportunidade de conhecer. É ainda como cidadão médio brasileiro, especialmente desta cidade, alguém que quando se debruça sobre a própria janela de casa, percebe quadros muito preocupantes. Problemas no campo social, problemas no campo da violência, problemas no campo político, problemas no campo econômico. E quando ele cerra essa janela que lhe permite observar as questões graves do mundo e se recolhe ao próprio quarto para as reflexões, ele se reconhece também portador de dificuldades toda própria. Somos seres singulares e, como tal, cada um de nós, por mais que vivamos no mesmo meio social ou a mesma comunidade, temos problemas singulares. Este é o nosso cidadão médio, que servirá como exemplo para entretecermos as nossas reflexões ao longo da noite de hoje. Vamos imaginar então que esse cidadão médio venha para a casa espírita, qualquer uma das casas espíritas dedicadas à difusão do Evangelho ou da codificação para melhor entendimento do Evangelho de Jesus. Ele se apresenta, fala das suas questões e diz: busco a casa espírita para melhor entender essas coisas, porque dizem que o Espiritismo explica as nossas mais profundas questões. E ele então, após passado aquele momento de conhecimento, de contato,
é convidado a frequentar um grupo de estudos ou as palestras públicas. E em determinado momento, já alongado nos estudos, lendo muito, ele vem a uma palestra onde está falando um carioca, 1,70 m, cabelos grisalhos, bem-humorado, corpo torneado, voz pausada. E ao final, no momento dos debates e das perguntas que estava planejado para aquela noite, ele levanta e diz: posso fazer uma pergunta que me angustia? E aí, quando a pessoa diz isso, transfere a angústia para o expositor. E a gente, sim, por favor, pode fazê-lo. E ele diz assim: venho de uma sociedade, como nós falamos, enfrentei os problemas, como nós falamos, e adentrei a casa espírita na busca de conhecimentos que pudessem melhor esclarecer as minhas questões. E tenho uma dúvida. Falei: diga, diria o carioca. Diga. E ele diz assim: estudei os 5 princípios e não encontrei em nenhum dos 5 nada diferente, nada que já não existisse no mundo. E então o carioca lhe diria: é verdade, estudastes muito bem. Porque nenhum dos 5 princípios apontados na codificação foram criados na codificação. A ideia de Deus único é anterior a Moisés, vem de Aquinato no Antigo Egito. A ideia da imortalidade da alma é uma presença constante nas religiões mais antigas, especialmente aquelas do Oriente. A ideia da multiplicidade das encarnações, como nós chamamos a reencarnação, também está contida com vários nomes, com muitas dinâmicas, em todas as mais antigas estruturas religiosas do planeta. A comunicação dos vivos e dos mortos, que nós chamamos de mediunidade, também existe desde o momento em que o homem primitivo vê aquele a quem ele aprendia a amar mesmo com a sua brutalidade, quando ele silenciava, levado pelo canal da morte, e durante o sono, em nome da saudade, ele iria atrás daquele psiquismo primitivo. E eles se encontravam porque é da lei de Deus que aqueles que se amam convivam. E a pluralidade dos mundos habitados é também um conhecimento muito antigo. Se nós recorrermos à Gênese de Moisés, no capítulo 6, do versículo de 1 a 4, vamos encontrar umas frases muito interessantes para a nossa reflexão. Vamos encontrar a frase dizendo: então os filhos de Deus, olhando as filhas dos homens na terra, acharam-nas bonitas e com ela quiseram estar. E desta união dos filhos de Deus que vinham com as mulheres, as filhas dos homens que estavam, nascem os Néfilins, que continua a Gênese, são conhecidos como os grandes gigantes, que levaram a perversidade ao mundo. Então, é também muito antiga a ideia de que outros seres advindos de outros orbes, não somente físicos, mas em estado espiritual, visitaram e vieram morar conosco na Terra, muito antes das discussões dos capelinos. Diria o carioca a essa pessoa. Mas a diferença dos 5 princípios que foram resgatados pela codificação espírita está não só na maneira como cada qual é interpretado, mas antes e acima de tudo, como cada um deles se relaciona e potencializa o outro, não podendo ser estudado de forma isolada. Diria ele àquela pessoa curiosa, a ideia de Deus, por exemplo,
se varrermos na história do tempo a maneira como os homens descrevem Deus, vamos identificar mudanças incríveis. Se pegarmos dois períodos históricos muito conhecidos nossos, o período de Moisés e o período de Jesus, o Deus descrito pelos homens no tempo de Moisés era um Deus duro, era um Deus que fazia escolhas, era um Deus que dizia: amo mais a estes e não amo aqueles. Eu escolho este grupo, os hebreus, para ser aquele povo eleito por mim para encontrar a terra de Canaã, aonde eles serão felizes e não os outros. Era um Deus que escolhia: vai à guerra e levanta a tua espada, e da tua direita cairão 1000 e da tua esquerda cairão 10.000, e tu permanecerás de pé. Quando na verdade encontramos o mesmo Deus na descrição de Jesus. Deus é Pai. Não cai da tua cabeça um fio sem que o Senhor o saiba. Pai nosso que estás nos céus. Então, serão dois deuses? Não. A doutrina espírita vem falar que existe um Deus. É o Deus único. Mas a maneira como as criaturas são capazes de interpretar esta figura ao longo do tempo é que se modifica. Não era Deus que era mau no tempo de Moisés. Eram as emoções e a capacidade, era a estrutura histórico-cultural, para usar os termos mais modernos, era a construção social do momento que fazia com que aqueles homens de coração endurecido enxergassem no seu Deus os seus próprios valores e as suas próprias limitações. E em Jesus, vamos tê-lo falando do Pai. Mas aquilo que Jesus apresentava de Deus enfrentou muitas dificuldades para que, inclusive, as pessoas mais próximas pudessem se apropriar da ideia de Deus. Tanto é verdade que quando Jesus subia na direção da Páscoa, passando pela terra da Samaria, e pede a Tiago e seu irmão João que sigam à frente a fim de identificar no povoado um lugar aonde eles pudessem dormir, comer e pregar. Os dois apóstolos passam pelos lugares e perguntam: meu Senhor pode ceiar, dormir e pregar aqui? Não, não, não. E eles foram então perguntando em todas as casas do povoado da Samaria. E voltaram dizendo: meu Senhor. E aí já sou eu representando a conversa dos três. Eu adoro representar essas conversas. Especialmente quando eu me represento na figura de Jesus. Aí estão eles no alto da colina, olhando o povoado lá embaixo, e os dois dizem para Jesus: Senhor, visitamos cada uma das casas e perguntamos quem poderia acolher o Senhor e teu grupo para comer, dormir e pregar. E todos eles negaram. E aí, está no Evangelho, eles dizem assim, os filhos de Zebedeu: quereis, Senhor, que oremos ao nosso Deus e Ele faça cair do céu um raio que possa consumir o povoado? Lembrando-se daquela passagem de Elias, na carta de 2 Reis, na disputa com os sacerdotes de Baal, quando Elias ganha a disputa com os 450 sacerdotes, porque desce do céu um raio que consome a pedra, consome a madeira, consome a água e consome a terra. E eles estavam com Jesus, mas ainda não estavam maduros o bastante para sentirem na profundidade do ser aquele Deus
que Jesus apresenta. E quando Kardec inicia o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, com a pergunta: o que é Deus? Ele, na verdade, resgata o princípio básico do qual todos os outros partem, ao mesmo tempo que atende a uma necessidade científica e histórica daquele momento. Porque, diferentemente do que pensam grande parte dos estudiosos do Evangelho, os cientistas daquela época não se afastavam de Deus. Quando começamos a estudar a história da ciência, percebemos que grande parte daqueles cientistas desenvolviam as suas pesquisas na tentativa de entender como Deus se comunicava com os homens. A cosmologia, o estudo dos astros e as forças, como fazia Newton ou como fazia Descartes, era, na verdade, um esforço para entender a maneira com que Deus falava aos homens em torno da natureza. Então, a ideia de Deus entre aqueles homens de ciência era uma ideia presente. Talvez isso tenha inspirado Allan Kardec a iniciar o Livro dos Espíritos com a pergunta número 1, o que é Deus? E as outras que se seguem, muito importantes, inclusive e especialmente, aquela que fala dos atributos de Deus. Deus é único. Até aí, tudo igual. Deus é justo e bom. Vamos ficar nesses dois atributos para continuarmos a nossa resposta a este companheiro que fez a pergunta para um carioca genérico. Então dizemos, aí, é a ideia de Deus justo e bom, efetivamente é o ponto de partida para começarmos a diferenciar como os espíritas trabalham os princípios milenários. Porque da ideia de Deus justo e bom vem o outro, que está em o Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes. O Deus que nos cria simples e ignorantes, num processo igualitário, é aquele Deus justo, completamente diferente daquele Deus reproduzido pelas histórias antigas, em que ele fazia escolhas, em que ele amava mais a um do que amava a outros. O Deus que nos é apresentado pela doutrina espírita é justo, e sendo justo, ele nos criou a todos, simples e ignorantes, para que cada um de nós pudesse efetivamente desenvolver a própria trajetória no rumo ao crescimento e ao aprendizado. Então, esse Deus é um Deus diferente, já não é igual a todos os outros. E aí quando eu olho para o lado, para a pessoa, e diz assim, nossa, por que ele é diferente de mim? Não foi porque Deus quis, foi porque a história se fez assim. Então, a doutrina espírita é criacionista. Não é aquele criacionismo que vincula os 7 dias de criação, mas fomos criados por Deus. Para ficar mais claro, fomos criados e partimos. Partimos. De novo. Partimos. Para que essa ideia fique clara, vamos imaginar que todos nós fomos criados agora, simples e ignorantes, na cidade de Porto Alegre. Me permitam representar Deus. Fiquei esperando o momento inteiro para dizer isso. Então eu vou representar Deus. Vocês estão criados. E agora devem tomar rumo na sua grande viagem. Aí alguém diria, mas Deus, não sabemos como, não sabemos para onde. Ele não tem problema. Vocês vão na direção da felicidade. Não sabemos como faremos isso, não tem problema. Colocarei em cada um de vocês a minha marca. Pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está impressa a lei de Deus? Na consciência.
Então, colocarei a minha marca em vocês na consciência. Mas não sabemos fazer, não sabemos como, não tem problema. Vou conduzir todos vocês na primeira parte da nossa viagem. A felicidade de vocês está em Belém do Pará. Então sairemos daqui e viajaremos na direção de Belém do Pará. Fiquem tranquilos, porque eu os conduzirei na primeira fase. Gente, como eu estou gostando desse exemplo. Então, vamos nós. E então eu vou conduzi-los até onde? Até as fronteiras do nosso estado. Nesse momento, é o determinismo divino conduzindo aqueles que ainda estão em processo de aprendizado. Estamos envoltos a partir da fronteira, quando chega na pontezinha, toda fronteira tem uma pontezinha. Eu digo assim para vocês, depois desta ponte, vocês começam a decidir um pouco mais sobre as próprias vidas. Um pouco mais. Mas estamos com medo, Deus, estamos com medo, o que vamos fazer? Calma. Tem aqui um celular de última geração e falaremos mais intensamente por enquanto. Falaremos por enquanto. E aí, mais 2 estados estamos sendo guiados por Deus. Alô, vai por aí, vai por aí, vai por aí. Atravessamos Santa Catarina. E atravessamos o Paraná. Até aí todos têm que passar. Não tem saída. Mas depois do Paraná, cada um de nós é capaz de escolher um caminho diferenciado para chegar a Belém do Pará. E aí, Deus faz uma teleconferência com todos, falando com todos ao mesmo tempo, e disse assim: agora vocês estão mais por conta de vocês do que comigo. Estarei sempre com vocês. E aí ele diz assim: então nós vamos assim, volitando. Ele: não. A melhor maneira para aprender o caminho da felicidade é mergulhando no corpo pelo processo da reencarnação. E aí, vamos entender a pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Aprender e participar desse momento com Deus. Então, mergulhamos no corpo. Mergulhamos no corpo, temos um leve esquecimento e cada um de nós começa a fazer as suas escolhas. Uns preferem o caminho ao longo das praias. Outros preferem pelo Brasil Central. Outros preferem pelo oeste. E cada um de nós vai chegar no seu tempo ideal a Belém do Pará. Então, somos imortais desde quando fomos criados. Esta é uma das diferenças que nós diríamos para aquele companheiro que pergunta: qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença? Não fomos criados no momento da concepção. Porque se tivéssemos sido nós criados no momento da concepção, teríamos uma vida muito injusta. Uns seriam presenteados por vantagens pela beleza física, pela posse, pela inteligência, pela sensibilidade mediúnica. Outros seriam presenteados com o talento do esporte, outros pelo talento das matemáticas, mas todos partiram de pontos diferentes. Uns nasceram em Manhattan, outros nasceram na Etiópia, outros nasceram no sertão do Brasil, outros nasceram em países com melhores condições. Nós somos espíritos desde quando fomos criados. E estamos todos nós na grande viagem em busca da felicidade. De tempos em tempos,
mergulhamos no corpo. Então partimos de Porto Alegre e estamos todos em direção a Belém do Pará. E de tempos em tempos mergulhamos no corpo. Em tempos mergulhamos no corpo. E porque temos vidas diferentes, se somos imortais, porque temos essas diferenças? Porque as coisas que fazemos no corpo, a impermanência, às vezes falam mais alto do que a lembrança nossa do destino. Então, aqueles que escolheram caminhar de Porto Alegre até Belém do Pará, caminhando pelos litorais, chegam em Balneário Camboriú, ou em Florianópolis. Andei sabendo que o pessoal de Porto Alegre gosta muito de Balneário. E de outros lugares. O serviço de inteligência me contou, porque Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. E aí, ele está passando pelas praias de Florianópolis, na direção de Belém do Pará. No corpo, na impermanência do corpo, na transitoriedade do corpo, na coisa que passa, que pesa, e ele diz assim: ah, que sol delicioso, que camarão gostoso. E onde fica Belém do Pará? Não fica. E ele vai permanecer em Florianópolis até que a consciência lhe diga: alô, alô, lembra de Belém do Pará? E aí então, cada um de nós toma o seu caminho, sem esquecer que tem Balneário de Camboriú logo depois. E que depois tem Ubatuba. E se você sobreviver à parada em Balneário Camboriú, se sobreviver à parada em Ubatuba, vai passar uma terrível provação nas praias do Rio de Janeiro. Lindas. E assim vai. Então, na verdade, as encarnações são os processos pedagógicos que a misericórdia de Deus nos deu. E quando mergulhamos no corpo, nós nos esquecemos daquelas ideias que assumimos anteriormente. Temos uma leve lembrança. E aí vivemos a força da impermanência. E aí voltamos às primeiras questões do nosso personagem antes dele chegar à casa espírita. Ele vive as dificuldades do vale o quanto porta. Ele vive as chamadas da sociedade. Ele vive, segundo Bauman, numa sociedade líquida, onde tudo é líquido. E ele muitas vezes se deixa envolver nesse processo, colocando em segundo plano a busca da felicidade que estaria, no nosso exemplo, na cidade de Belém do Pará. E os que foram pelo centro do Brasil enfrentarão também outras dificuldades. E os que foram pela região amazônica enfrentarão cada um deles uma dificuldade. Por isso, apesar de todos termos partidos no mesmo tempo, chegamos a estados de felicidade em momentos diferentes. Os processos reencarnatórios são, na verdade, sementes que jogamos para frente. Sementes que jogamos para frente. E conforme vamos passando nas encarnações seguintes, vamos colhendo de acordo com aquilo que arremessamos para o próprio futuro. Aí você diz assim: mas Álvaro, eu sou hoje uma pessoa tão boa, tão legal. Aí lista um monte de virtudes, todas verdadeiras. Por que eu sofro? Porque hoje, por mais que você esteja selecionando as sementes e jogando para frente, hoje você colhe as sementes que antes você arremessou. Ontem, eu também joguei sementes. E conforme vou passando pelo caminho que eu trilhei, ou que eu tenho que trilhar, eu próprio vou recuperando o resultado da minha própria semeadura. E aí vem aquela velha questão dos espíritas: ah, mas é prova ou é expiação?
A pessoa olha para o outro e diz assim, nossa, que dificuldade, quantos problemas, só pode ser expiação. Pode ser expiação. Mas, a melhor definição que eu conheço, que nos ajuda a diferenciar o que é prova, o que é expiação, está no livro Plenitude, da benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 3. E ela é muito objetiva quando diz assim, prova é tudo aquilo que eu posso escolher. As minhas meias alegrias, meias tristezas. Se eu posso escolher a carreira, é prova. Eu posso ser médico, como eu posso ser advogado. Eu quero ser engenheiro, mas vou me inscrever como biblioteconomista. Eu queria química, mas na verdade fiz sociologia. Por quê? Porque tudo aquilo que está no espaço da minha decisão é prova. É prova. Lembra que Deus nos liberou na fronteira do Paraná? Quando a gente podia fazer assim? São as provas. Para lá ou para cá, para lá ou para cá, para lá, não tem problema nenhum. Caso ou não caso, é prova. Dependendo do que faça, pode virar expiação. Isso foi só um parêntese. Por quê? Diriam alguns assim, mas Álvaro, você está esquecendo do projeto reencarnatório. Não. Missionários da Luz têm o melhor exemplo de projeto reencarnatório, didático e pedagógico, apesar do nome do personagem ser dificilíssimo. Sigismundo. Perfeito, projeta, arruma para lá, arruma para cá, joga para lá, arruma para cá, e faz, sensibiliza, media para lá, media para cá, faz, vamos. Mergulhou. Então, o projeto reencarnatório é o nosso melhor custo-benefício da vida. Quando mergulhamos e conseguimos seguir o projeto reencarnatório, saímos da encarnação com o melhor resultado possível. Aquilo. Mas há variações. Vamos imaginar que eu tenha lá um encontro com alguém e diga assim, minha querida, vamos encarnar? Ela, vamos, com você será um prazer. Eu falei, muito obrigado. E aí, eu falei assim, eu vou reencarnar primeiro, você vem depois. E aí, vamos combinar o seguinte, vamos nos encontrar. Estou em Porto Alegre. Vamos nos encontrar. Todo mundo conhece a Avenida Rio Branco, do Rio de Janeiro, e Presidente Vargas. Tá? São as duas maiores avenidas que a gente tem naquilo lá. Então vamos nos encontrar numa sexta-feira do dia tal, no entroncamento da Presidente Vargas com Rio Branco, às 6 horas da tarde, que é a hora em que todo mundo está saindo do emprego. Vai ser fácil, você olha para mim, eu olho para você, assim, aí nós descobrimos e vamos. E aí, não tem problema, eu vou primeiro, ela vem depois, e aí vai chegando o dia. Quando eu estou me dirigindo para o entroncamento da Presidente Vargas com Rio Branco, vindo da Zona Sul, aproveitar, o dia está lindo, ainda é cedo, está me dando uma vontade de ir para o centro do Rio, mas vou caminhando. E aí vou caminhando, passa um par de pernas. E o olho passa e vai. E o encontro na Presidente Vargas com Rio Branco foi-se. Porque é uma escolha minha seguir o par de pernas. E a vida então, o projeto se reorganiza de forma a nos ajudar a continuar no trajeto em direção a Belém do Pará. E se der o contrário, estou eu lá, chegando na Presidente Vargas com Rio Branco, 10 para as 6, sentindo um negócio estranho. Nossa, estou sentindo um negócio estranho. Estou sentindo uma coisa que me diz assim, é hoje. Eu estou assim, não sei porquê. E aí, a outra pessoa vem, passa aquela Ferrari vermelha, ou então aquele carro preto longo,
alemão. E aí a pessoa abre e faz bi, bi. E conforme o carro passa, ela e foi embora. E eu fiquei no entroncamento da Presidente Vargas com Rio Branco, aguardando. E o projeto reencarnatório é provacional. Por isso, quanto mais estivermos conectados conosco mesmo, ouvindo o que efetivamente somos e identificando os nossos projetos, vamos permitir que essa ideia organizada antes da reencarnação seja capaz de se materializar ao longo dos dias. E a expiação? A expiação não tem jeito. Corra você para a direita, corra você para a esquerda, esconda-se embaixo do púlpito no dia e hora que tiver determinado, ele te alcança. A expiação é aquilo que nos chega sem que nós queiramos. Estejamos nós onde estiver, com variações de intensidade de acordo com as nossas condições, porque o nosso Deus não é o Deus de Moisés que nos pune. O nosso Deus é o Deus da misericórdia. E a dor é uma ferramenta de aprendizado e não de sadismo divino. Então a expiação é aquilo que nos chega sem que a gente procure. Eu me cuidei, eu fiz tudo certinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo e pimba, acontece com você. Então, essa é a diferença. Quando eu estou no corpo, estou na impermanência. Quando eu dou valor às coisas que estão no corpo, a ideia da imortalidade da alma simplesmente se vai. E aí eu cometo os equívocos na encarnação. Em nome desse envolvimento, desse vale quanto porta, e da gasolina, do carro que me chamou para lá, a dupla de pernas que me chamou para cá, e aí eu cometo equívocos e desencarno. Todos nós desencarnaremos. Aliás, para não perder a prática, quero lembrar que todos nós que estamos presentes aqui, aqueles que nos ouvem e aqueles que nos veem pelas mídias, todos morreremos. É verdade. Tem as pessoas me olhando e dizem, nunca tinha pensado nisso. É verdade. Todos morreremos. E aí morremos. Morremos, tal. E aí aquela pessoa que fez as mudanças vai ter que se encontrar com a consciência. Vou usar um exemplo muito próprio dos espíritas. Eles adoram esse exemplo. A pessoa desencarnou de bala perdida, que não é bem perdida, é bala achada, porque é expiação. A pessoa estava lá protegida no canto, dentro de casa, e a bala foi até onde ela estava. Isso é expiação. Então a pessoa diz assim, expiação, está pagando. Está pagando porque atirou em alguém na encarnação passada. Estou dando esse exemplo para nós não precisarmos usar os exemplos mais dramáticos. As pessoas que têm doenças e a pessoa coloca numa equação matemática, como se todos nós fôssemos iguais, e saímos punindo as criaturas, dizendo a elas tudo o que elas não precisam ouvir no momento das suas dores. Porque nenhum de nós domina as equações da misericórdia de Deus para dizermos a origem das dores, nem as nossas, nem daqueles a quem recepcionamos na nossa casa espírita e na nossa família. Não temos o poder de dizer as origens das dores, nem das nossas, nem dos outros. Então fiquemos nesse exemplo genérico da morte. E aí, morreu. Por que será? Então, essa ideia é uma. A outra ideia é aquela pessoa que mata alguém com uma arma. Matou com uma arma, por isso que morreu com a outra arma. Muito bem. Vamos sacar este exemplo. Vamos imaginar alguém que tenha cometido o desatino de matar alguém para tomar-lhe a família, porque ele estava apaixonado pela mulher do outro a quem ele matou. Naquele dia,
O casal estava feliz, olhando 2 filhos pequenos, felizes da vida. E olhavam e faziam planos de futuro. Quando eles crescerem, nós faremos isso, felizes. E quando ele sai de casa, é assassinado por aquele que desejava possuir a sua mulher e a sua família. Essa pessoa desencarna, depois de algum tempo começa a sentir alguma coisa, a lhe incomodar, e ele diz assim: nossa, me arrependi do que fiz. E aí, neste momento, aparece ao lado dele, ele está ali, aparece ao lado dele um espírito orientador. Agora, me permitam, serei um espírito orientador. Ele diz assim: estava observando você e percebi que você está arrependido do que fez. É verdade, muito arrependido. E o que eu devo fazer? Procure a pessoa a quem você prejudicou e diga a ele que você está arrependido. Mas o senhor acha que isso é importante? É muito importante. E aí então ele vai na direção do outro e diz assim: olha, eu estava encarnado, envolvido nas coisas da impermanência do corpo, não tinha ideia da imortalidade da alma. E aí aquela emoção, aquele instinto me tomou e eu lhe matei. Então eu venho aqui para lhe pedir. A palavra perdão sai com muita dificuldade. A palavra perdão é difícil de sair. Não, eu venho lhe pedir desculpa, perdão. Aí o outro diz: mas você pensa que é fácil assim? Eu tinha tudo, e descreve os seus sonhos. Eu tinha tudo. E você me tirou tudo. Não lhe perdoo. Não lhe perdoo, porque eu sofro a separação dos meus amores por sua causa. Não lhe perdoo. Assustado, ele volta ao guia. Guia, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu fui lá, eu me humilhei, pedindo perdão, e ele, acredite o senhor, não me perdoou. O que podemos fazer com ele? Com ele não sabemos. Mas você passou pela primeira fase descrita por Kardec no Código Penal da Vida Futura. Você passou pelo arrependimento. E agora está questionando por que é que ele não lhe perdoa. Mas eu pedi perdão, mas ele não lhe perdoa. Eu não consigo entender por que ele não me perdoa. Fase número 2 do Código Penal da Vida Futura. Expiação. Então, ele mergulha no corpo, orientado, para viver a experiência traumática que o ajude a entender os danos que ele próprio causou aos outros. Percebam que ele não encarna para pagar. A ideia de que pagamos é uma ideia originária do Deus arcaico, da herança terrível que nós trazemos do tempo de Moisés. O Deus de Jesus não é um Deus vingador. E o Deus que a doutrina espírita nos apresenta também não é. Então, a reencarnação, que vem da ideia do Deus justo e bom, na conexão dos princípios, e que é a ferramenta pedagógica do processo da imortalidade da alma. Olha como os princípios estão correlacionados. A reencarnação não pode manifestar-se diferentemente do amor de Deus, porque ela é fruto da criação divina. Então, ele mergulha para expiar, para experimentar o trauma, para melhor entender a dor daqueles a quem ele prejudicou. E aí então, ele vai, mergulha, casa-se, tem uma esposa que ele ama muito, 2 filhos pequenos, e naquele dia eles conversam: nossa, nossos filhos estão tão bem, tão felizes, nossa vida está tão bem programada, seremos felizes, e fazem planos para o futuro. Ele é engenheiro,
sai para o trabalho, vai fazer uma visitação de obra. Chega lá e começa a conversa. Como está você? Eu estou muito feliz, as crianças estão crescendo, hoje mesmo falávamos disso, somos muito felizes, o futuro nos guarda muita felicidade. E todos saem felizes, capacete embaixo do braço, colocam na cabeça e saem para fazer a vistoria de obras. Ele tropeça, cai sobre um vergalhão que lhe penetra o corpo e lhe tira a vida. O trauma é semelhante. Sem que ninguém precisasse disparar uma bala e provocar um ciclo reencarnatório. E ele sai do corpo jovem, fazendo planos de futuro. E diz assim: quanta dor, tantos planos. E lembra da esposa que deixou, lembra dos filhos que deixou, e lembra de tudo que ele planejou e não pode realizar. E sente uma dor imensa. E nesse momento o Espírito Guia apresenta: o que você está dizendo? Dor! Estou sentindo dor. É isto que ele sente quando vê você. Então ele vai novamente àquela pessoa a quem ele prejudicou e diz assim: eu entendo. Hoje eu entendo porque você não me perdoa. Mas eu quero trabalhar para ajudar você a sair desse estado de ódio que eu provoquei. Terceiro estágio do Código Penal da vida futura. Chama-se reparação. As nossas dificuldades são criadas enquanto estamos encarnados, na chamada impermanência. Mas as soluções para as nossas questões estão também nas vivências equilibradas no estágio da impermanência. A vivência no corpo pode levar-nos a problemas complicados, de difícil solução para o futuro. Mas eles podem, as experiências corpóreas podem também ser a nossa oportunidade de crescimento. Basta fazermos as nossas escolhas. Estamos todos na direção de Belém do Pará. Indo e vindo nos corpos. Indo e vindo nos corpos. E quando nos faltar direção, pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Lembra que Deus nos ofereceu o celular? É o celular da oração. Não há oração que fique sem respostas. Mas vamos pensar nisso. Estamos efetivamente mergulhados no corpo nesses dois extremos. Somos os dois. Somos ora um, somos ora outro. A nossa história de amadurecimento fala daqueles que valorizam o corpo e as coisas à sua volta. A história que estamos começando a escrever hoje fala de um conjunto de almas que sabem que possuem dificuldades no corpo, mas começam a fazer escolhas a partir do princípio da imortalidade da alma. E frente a esta dificuldade, a essas dores, lembro-me de uma passagem que o Espírito Amélia Rodrigues nos apresenta, contando que no dia da crucificação de Jesus, no momento em que ele estava prestes ao desencarne, no último suspiro ele diz: tudo está consumado. E aí, 3 entidades luminosas se apresentam a ele. Chegam aos pés da cruz, enquanto ele pensava: tudo está consumado, tudo está consumado.
Os 3 anjos se apresentaram, se perfilaram, e um deles se dirige aos pés da cruz, se ajoelha e diz: Senhor, eu estava contigo quando o centurião pediu que o teu coração atendesse ao servo que ele tanto amava, que estava doente. Ele lhe disse naquela hora: não sou merecedor da tua presença em minha casa, mas eu tenho homens que seguem a minha ordem, e tu tens os teus anjos. Manda que teus anjos visitem a minha casa e curem o servo a quem eu tanto amo, e ele será curado. E pela tua ordem mental, Jesus querido, fui eu que segui juntamente com um grupo de embaixadores da tua vontade à casa do centurião, para encontrar aquele jovem com as carnes carcomidas e um corpo defeituoso. E nós, por conta da tua vontade e da tua ordem, tocamos as suas carnes e ele sarou. E quando voltamos para te dizer: mestre querido, a tua ordem foi cumprida, fomos capazes de ouvir o final do diálogo com aquele centurião: não conheço em Israel tamanha fé. E nós, mestre querido, eu e os teus seguidores nos alegramos. Mas fui eu, Jesus. Fui eu também que abracei a Pedro 3 vezes. Estava contigo quando profetizaste que ele iria negá-lo por 3 vezes. E quando o galo cantava, eu abraçava Pedro para dizer-lhe: não negue o nosso Senhor. Na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, ajoelhado, Senhor, toquei o coração de Pedro e disse: não negue o nosso Senhor, e ele o fez. Como tu sabes, Senhor, eu sou o anjo da fé, mas não posso permanecer neste ambiente de impermanência, de fraquezas. Eu sei que depois de hoje vai seguir para o teu reino e te peço, em nome da minha ficha de serviço, me leva contigo para habitar esses altiplanos de felicidade. E retirou-se. O segundo anjo também se aproxima, se ajoelha aos pés de Jesus e diz: Senhor da nossa vida, eu estava contigo no momento do atendimento das multidões, sempre pronto a seguir as tuas ordens. Quando percebemos que naquele grupo uma mulher titubeava de buscar-te, ela achava que se falasse das suas dores seria envergonhada. Mas nós tivemos a oportunidade de medir no seu coração o tamanho da esperança que ela possuía, porque ela sabia que se lhe tocasse, suas dores seriam superadas. E fui eu, Senhor, seguindo a tua ordem mental, que me aproximei dela e disse: toca o meu Senhor e serás curada. E ela então, vencendo a multidão, tocou a tua túnica, Senhor, e tirou de ti uma virtude. E imediatamente, porque sois o Rei dos Reis, a fim de educar aquela multidão, perguntaste o que já sabia: quem me tocou? E ela: fui eu, Senhor. Fui eu, Senhor. Dando mostra que a esperança dos homens podem aplacar-lhes as dores. Fui eu, Senhor, que te servi. Mas fui eu também, Senhor, que por tua ordem, ao dizer a Judas,
O que tiveres que fazer, faze depressa. E me mandaste segui-lo, e eu fui. E eu estava com ele quando ele lhe vendeu por 30 moedas. E eu estava com ele por tua ordem quando ele tenta devolver as moedas de sangue, sem que aqueles homens o recebessem. E eu estava com ele quando ele viu que os planos que ele tinha contigo não se materializaram. E corri junto com ele quando ele vai na direção do galho forte de uma figueira brava. E enrosca a corda larga, passa pelo pescoço e eu grito: não, Judas, não. Não, Judas, não. Estamos para a vida e o nosso Senhor é de vida e não de morte. Tem esperança, Judas, até poder ver o corpo balançando pendurado no galho da figueira brava. Ah, Senhor, como tu sabes, eu sou o anjo da esperança, mas não consigo conviver com esse povo que não te quer apesar de tudo que fizeste. E como sei que a partir de hoje irás habitar os planos superiores da vida, onde o amor existe como essência, eu te peço, me leves contigo. Me leve, Senhor, porque não aguento conviver mais com a ingratidão da impermanência dos homens. E se retira. O terceiro anjo se aproxima e diz: Mestre de todos os mestres, seguindo a tua ordem, quando estavas na pregação, fui eu que providenciei com aqueles que me seguem a multiplicação dos peixes e dos pães, para que aquela multidão pudesse ter saciada a fome do corpo e ter condição de refletir sobre a fome do espírito. Muitos recursos foram mobilizados por tua ordem, Senhor, e eu e meus companheiros, sobre a minha ordem, distribuímos alimentos e água, fazendo que aquele fosse o grande momento da caridade. Mas eu, Senhor, que estava contigo neste momento, percebi quando pediste água enquanto estavas pendurado na cruz da vergonha, e eles riam de ti. E apesar de ser o rei de todos nós e de nunca ter maculado ninguém, deram-lhe vinagre. E se já não bastasse, Longinos, com a ponta da lança perfurou-te a terceira costela do peito. Não aguento, Senhor. Como tu sabes, eu sou o anjo da caridade. Leva-me contigo. E os três então se ajoelharam. E nesse momento o pensamento de Jesus se fez voz. Meu Pai, tudo está consumado. E diz a história que nessa hora houve um grande tremor, o mesmo momento em que o pano racha na Arca da Aliança. Os céus se manifestam, tudo fica escuro. Alguns dizem que as trevas comemoraram, mas o que não se conta neste momento se abre do céu, mais longínquo, atravessando as brumas escuras das trevas que imperavam, uma luz. E essa luz desce na direção da cruz de Jesus e vai se ampliando, vai se alargando. Começam a descer dos céus duas colunas de anjos que se perfilam, são milhares. E eles se ajoelham enquanto um anjo maior, com asas espetaculares de luz, vem descendo e ao chegar aos pés da cruz, deita, coloca o rosto sobre a terra e diz:
Meu Senhor Jesus, o teu Pai e o meu Pai ouviu as tuas rogativas e mandou-me a mim e aos meus para que obedecêssemos a tua ordem, a fim de que a terra tome os caminhos que desejas. Faz o que desejas, Senhor, conosco. Dá a tua ordem, porque como tu me conheces, eu sou o anjo da misericórdia de Deus, que me mandou pessoalmente para viver a tua ordem na terra. E Jesus, nos últimos suspiros, lhe diz: anjo da misericórdia de Deus, fica na terra. Fica na terra até que todas as ovelhas possam se sensibilizar com a mensagem do meu Pai. Até que eles entendam que a prioridade não está no corpo, mas está no espírito. Que o corpo passa, mas o espírito é eterno. Prepara-os para a grande viagem na direção do meu reino. Anjo da misericórdia de Deus, não deixa que nenhum deles esqueça em qualquer ponto do mundo que onde há dor, há misericórdia. Onde há dificuldade, há misericórdia. E te ordeno que leves contigo o anjo da fé, porque a fé é sempre fortalecida na presença da misericórdia. Leva contigo também o anjo da caridade e alimenta-o, porque quando há a certeza da misericórdia de Deus, a caridade e seus trabalhadores se fortalecem. Leva também o anjo da esperança, porque não há como se fortalecer a esperança se a misericórdia de Deus não imperar na terra. Anjo da misericórdia de Deus, visita todas as minhas ovelhas, toca seus corações, para que eles nunca esqueçam que apesar de todas as dores e dificuldades, tu estás a serviço de Deus no trabalho da semeadura da alegria de todos. E nessa hora de comemoração de aniversário, o maior presente é dizermos: Senhor, manda o teu anjo de misericórdia, para que ele deite sobre nós as lembranças que estás conosco, sempre, abençoando-nos e abençoando-nos os nossos trabalhos. Muita paz.